Que eu ia perguntar isso, era a minha pergunta. Teve alguma história que você conheceu e se surpreendeu? Porque apesar desse contato diário com seu pai, acho que essa visita, né, às lembranças do passado, pode ter mostrado pra você histórias que você ainda não, assim, enfim, não conhecia. Não, assim, eu não digo histórias que eu não conhecia, mas o que eu não tinha muito claro ainda na minha cabeça era qual foi a linha do tempo entre você legal. saiu do cortiço e aí você se formou, qual foi seu primeiro trabalho, sabe, qual foi a sua trajetória Uma questão cronológica. Questão cronológica. Então, era uma coisa meio bagunçada ainda na minha cabeça, assim, tipo, como você chegou na bolsa? Qual foi o seu primeiro investimento? Ele, filha, eu não sei, eu não lembro direito, faz 80, sei lá, faz quase 50 anos, né, que eu faço isso. Não lembro nem o que eu comi ontem, então... Não lembro com quanto eu comecei, mas era muito pouco, era tipo um salário mínimo, eu tinha 4 empregos, eu tinha já 4 filhos. Seu pai teve 4 empregos ao mesmo... Ele tinha, então ele era professor à noite... Por um tempo, né? Ele manteve esses 4 empregos. Então, logo que ele começou na bolsa como operador, era um negócio muito novo. Então, imagina, é como se você estivesse empreendendo na época, né? Uhum. Então, o Ibovespa é de 68, ele entrou em 69 na bolsa. Então, literalmente, ele viu de tudo. Ele só perdeu um ano de bolsa de valores, de mercado. Então, quando ele ingressou no mercado, ele já estava se formando em economia, ou já era formado em economia, alguma coisa do tipo, e ele tinha uma carreira já como auditor, como contabilista, né, e como auditor independente. Então, por um tempo, ele saiu desse escritório de contabilidade, foi ser uma espécie de auditor independente, que as empresas o contratavam, né, principalmente empresas de utilities, então saneamento, de energia, né, sempre voltadas ao Estado, ele tinha alguns contatos, enfim, fez algumas amizades na faculdade de economia. Então, sabe, esses detalhes que eu não... Você não tinha. Que eu não sabia, do tipo, caramba, quem foram os seus contatos, pessoas que te abriram portas, né? Porque meu pai era uma pessoa que cresceu no cortiço, então ter estudado, ido à faculdade, conhecido outras pessoas, sabe? Abriu muitas portas. O networking que ele fez na faculdade de economia foi imprescindível para ele ir para a bolsa. Ele conheceu o mercado financeiro através de colegas que ele tinha na faculdade de economia, da USP, né, lá atrás. Então, e hoje a gente vê, né, tão comum na internet, a gente fala, não precisa fazer faculdade, não precisa estudar. Tem tantos exemplos de gente que não se formou e se deu bem na vida. É verdade. Mas eu acho que não é só sobre o diploma. É sobre os contatos, é sobre as conexões que você faz nesse período. Pô, isso é muito importante. É Às muito vezes vale importante. mais do que o próprio diploma, né? E a questão do amadurecimento. Eu aprendi a estudar na faculdade. Então, assim, diferentemente, né, quando você sai do colegial, você vai para uma primeira graduação, você tem um choque. Você vira meio que independente ali, você tem que se virar, você vai ter as suas provas finais, os seus milhões de trabalhos, milhões de livros que você tem que ler. O professor não corre atrás de você mais, né? Exato, você não vai ter um professor babá que vai estar lá, tudo bem, não sei o quê, né? Não, é você por si só, e muita gente começa já a trabalhar cedo e tem que conciliar horas de sono, quer dizer, vida social, estudos e profissão, né? Início de carreira. Então, é uma fase bastante difícil.